Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo, quem estiver assistindo aí. Muito prazer, meu nome é Wallace Assis, Wallace Bertozzi. Estamos aqui no mais um tutorial, mais um videozinho para vocês. Hoje nós vamos aprender como desenhar um olho realista. É uma coisa que a galera vive pedindo aí para a gente fazer. Um olho é um elemento bem bonito. Então nós vamos hoje aprender a desenhar um olho realista a partir do zero aqui. Bom, os fundamentos, as medidas que vou ensinar aqui vão ser para a gente criar um olho do zero. Então nós vamos aprender formas anatômicas que correspondem a um olho. O que eu quero deixar claro é que se fosse no caso de estarmos fazendo um olho de observação, ou seja, se fosse uma foto que tivessem nos dado e tal para a gente reproduzir, não se aplicariam necessariamente essas medidas que vou dizer, tá bem? Então vamos lá, para a gente começar. Então aqui está aqui o material, um lápis 2B comum. Eu vou usar aqui para auxiliar um lápis 6B, só para dar um tchan. Uma borrachinha comum. O material o de menos, né? Com qualquer material a gente consegue fazer. O importante é querer fazer. Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiramente nós vamos definir um círculo. Um círculo, olha lá. É aquela ideia que a gente estava dizendo, sempre começar por formas geométricas. Primeiramente um círculo. Pronto. Pois nós vamos definir. Aqui é o Wallace que trabalha comigo. Olá! Como vai? Tudo bom? Muito prazer. Esse aqui, Wallace, a trilha do Marlon tinha 9 para 10 anos quando trabalhou comigo num salão. Olha só. Que bacana, hein? Pior, é verdade. Olha Pois só quantos anos. Cuidado então, aí. bem-vindo, Paulinho. Aqui é a nossa cozinha. Então, vamos lá. Então, depois de definido o círculo, nós vamos dividir esse círculo ao meio. Depois, novamente ao meio, só que, ou seja, vamos fazer aqui uma cruz no meio desse círculo, certo? Então, depois disso, vamos fazer outro círculo no meio. Outro círculo no meio desse círculo. Vamos lá. Bem despretensioso, não tem problema, agora é a hora de errar. A partir desse círculo nós vamos fazer aqui então, aqui, ó, nessa medida, vamos pegar ela aqui e vamos juntar lá no começo da outra, tipo a bandeira do Brasil, fazer aqui um losango, tipo a bandeira do Brasil, mesma coisa aqui, ó. Essa forma. Olha lá, pode ver que vai lembrar aqui a bandeira do Brasil. Certo? Eu mesmo que tô gravando, então tá uma dificuldade danada. Mas vamos lá que a gente vai conseguir. Então, a partir dali, nós vamos fazer o seguinte. Agora vamos começar a dar forma a isso. Aqui no cantinho, a gente faz uma curvinha e leva até lá. Vamos retirar aqui um pouquinho dessa ponta e envergando aqui, ó, certo? Bacana. Aqui embaixo nós vamos fazer um pouquinho o contrário. Essa envergadura ela é para cima, deita e aqui, ó, face aqui uma
uma barriguinha. Então, pronto, aqui, certo? Uma barriguinha. Depois disso, nós vamos fazer outro círculo no meio desse outro círculo. Olha para você ver, só para vocês verem. É um círculo começando, outro ali para definir ele e outro aqui que o pessoal costuma chamar de menina dos olhos, né? Então, tá aqui, é outro círculo que nós vamos fazer. Aqui assim, a gente vai fazer um quadrado, olha. Um quadradinho aqui no meio. Bacana. Daqui a pouco, mais pra frente, eu vou ensinar mais aprofundado para que vão servir essas medidas desse círculo, porque no caso, teoricamente, isso aqui seria a cavidade a cavidade óssea aqui do crânio, onde que o olho tá alocado. Então, depois essas medidas nos vão servir para outros fundamentos mais à frente. Então vamos lá. Então, a partir daqui nós já temos então o esboço dos olhos. Então, aqui ó, aqui junto a viradinha aqui, nós vamos subir aqui de novo, que essa é a ideia da dobra da pele em cima dos olhos, certo? E aqui embaixo a ideia, essa aqui nós já vamos marcar um pouco mais forte também. Por quê? Porque aqui seria aquela voltinha, aquele acúmulo de pele que se tem por baixo dos olhos. Bacana! Então vamos lá começar a dar vida a esses olhos. Então aqui na parte de cima, agora eu troquei aqui de lado, vou usar aqui o 6B, porque o 6B ele é um pouco mais forte. Aqui na parte de cima, já vamos começar a definir passa aqui um traço mais escuro, bem mais escuro, e a gente vai puxar então, começar a puxar os cílios, ó. Pega assim e puxa, ó, sem perigo, ó. E como são vários e vários cabelinhos, nós vamos desenhar aqui, claro, vamos dar um olho que vai naturalmente parecer um olho mais feminino por causa de estarmos acentuando os cílios, tá bem? É o que eu estava dizendo no começo do vídeo. As regras que eu vou estar ensinando hoje aqui, elas se aplicam para um olho. Eu não estou usando nenhum tipo de referência. Então, esse olho não tem necessária, não é de ninguém, não é um olho de observação. Então, vocês vão aprendendo aqui aos pouquinhos. É só o fundamento. Bom, tem uma coisa que é bem legal, que é um toque ultra profissional na anatomia dos olhos, que é o seguinte. Essa o pessoal chama aí de menina dos olhos, a íris. Vamos colocar ela aqui bem, marcar ela aqui bem pretinha. Ela tem uma peculiaridade que é muito interessante, que é o seguinte: se nós estivermos recebendo luz de cima para baixo, por ser como que é dentro, como é que é a fisiologia desse olho? Ele é cônico, ela é assim, ó. Né? Imagina aqui tá os olhos, aqui os olhos, e aqui ela é assim. A entrada de luz aqui, ela é assim.
Então, nós vamos ter lá no finzinho, vamos fazer aqui um pontinho central, que para dar a impressão de cone a essa íris. Então, vamos lá. Aqui então a gente vai pintar de pretinho, muito preto. Muito preto. Aqui. Muito pretinho aqui. E depois, aqui nós vamos suavizando a iluminação. Daqui a pouco nós vamos ver por quê. Vamos suavizar a iluminação aqui. Mais pretinho. Até que ela tenha, então, esse aspecto que aqui em cima ainda vai ser ainda mais clarinho. Bacana. Agora nós vamos pegar aqui em volta aqui onde que se tem a íris e vamos marcar aqui um pouco mais forte. Vamos fazer aqui uns olhos mais clarinhos, porque eles vão dar um aspecto mais legal aqui a coisa. Então, aqui que tá aquele toque que eu disse, que se nós se nós demos essa impressão aqui, se a luz veio daqui de cima, então, se a luz está aqui, naturalmente os cílios vão tampar a luz, certo? Então nós vamos aqui, ó, que colorir mais forte, é o contrário daqui, ó. Então nós vamos fazer o contrário do traço. Agora aqui a gente vai só já colorindo, já sombreando. Vou passar assim para espalhar aqui bem bacana. Vamos já só preenchendo assim ainda, que é só um preenchimento. Vamos deixar aqui aquele quadradinho de luz, respeitar aquele quadradinho de luz que nós fizemos a marcação mais cedo, certo? E aqui começa a coisa acontecer. Então aqui em cima vai ser até a viradinha aqui da íris. Nós vamos fazer ela bem mais escura. Com uma tonalidade mais forte. E aqui vamos então começar a clarear ela. É justamente no contrário ali da córnea.
vai acontecer justamente o contrário da córnea, que a córnea, como eu expliquei, ela é cônica, então ela teve a iluminação contrária ela vai ter a iluminação contrária à íris, que deve-se ter uma iluminação esférica. Certo? Vamos lá. Então, aqui, a partir daqui, eu já gosto de começar a adicionar alguns elementos que é bem legal, que, por exemplo, nós vamos aqui então, olha, agora vou usar a borracha para desmanchar aqui dentro essas marcações aqui das medidas do olho. Vou desmanchar essas, já vou aproveitar, vou desmanchar aqui algumas das outras, certo? Algumas eu vou deixar ainda só pra gente já começar a ter Ô, amigão, eu posso te passar aqui quais foram os fundamentos. Recomeçar seria difícil. Ah, tá. Peraí. Eu tenho aqui as marcações do começo Tá aqui, ó. Tenho aqui as marcações de como seria o começo. Tu vai fazer primeiramente um círculo maior, depois um círculo, depois subdividir em 4 espaços, fazendo aqui essa cruz central, depois um círculo no meio, depois nós vamos dividir isso como se fosse aqui, um losango, como se fosse a bandeira do Brasil. Depois vamos fazer aqui um círculo central, outro acentuar ali o círculo, e por aí vamos. Daí é só para você ir acompanhando aí, porque aí depois tu assiste assim no canal, cara, no YouTube. Eu tenho um canal aí bacaninha com vários tutoriais, e também tu pode rever a live aí no replay, tá bem? Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Então, aqui a gente já começa a adicionar alguns elementos de realismo, que no caso, aqui a íris, a gente tem aqui essa fibrose que ela dá, né, ela saindo. Então aqui, ó, que a gente pode, tipo, puxando mesmo uns tracinhos, olha, que já vai começar a dar um volume de saída aqui na íris, ó. Aqui eu costumo então já suavizar. Nós vamos dar uma suavizada na parte externa da íris, para ela não ficar uma coisa assim muito chapada. E vamos levando aqui. E aí vamos repetir essa mesma textura pro lado de dentro. Olha lá, ó. A partir aqui das bordas nós vamos dando uma textura pro lado de dentro. Puxa da íris para fora, da córnea para fora, pra gente fazendo aqui a íris.
Ó, olha como ela vai dando uma textura muito legal. Mesmo processo daqui para lá. É lógico que é um desenho de iluminação padrão com a luz de cima para baixo, certo? Que eu acredito que a gente já começa a conseguir sentir a cavidade cônica da íris. Então, o mesmo processo nós vamos repetir aqui, sempre respeitando aqui, então, o sentido da Ó, então tá vendo que essas puxadinhas, elas já dão um efeito super legal para íris, para fibrose, para fibra que a íris tem dentro dá um efeito de volume muito legal. Então aqui, mais uma vez, vamos suavizar aqui as bordas, porque essas bordas, para elas não ficarem muito chapadas não é uma boa ideia, mas é a expressão que a gente usa, chapado, que aí, olha lá, dá uma suavizada bem legal. Mesmo processo aqui do lado. Bacana. Bom, aqui a gente já começou a sentir um volume já começa a sentir um certo volume na textura. Bacana. Então, aqui no cantinho, vamos fazer aqui agora aquela glândula lacrimal, que aí, aqui ó, bem no cantinho a gente vai fazer aqui dar uma pequena, faz assim uma formazinha assim. Vamos lá. Bom, tem um detalhe bem legal que é o seguinte, que esse pedacinho aqui, nós vamos sempre conseguir ver um pedaço de pele aqui, ó. Então a gente puxa aqui, faz um outro traço por dentro, olha, legal. Um outro tracinho por dentro, que é a partir desse aqui que vai surgir o outro, onde que saem ali os outros cabelinhos. Então vamos aqui, já vamos fazer umas sombrinhas aqui. Vamos começar a dar um volume para ele.
Bom, vou lembrar mais uma vez. Galera que foi interessada em desenho, como se desenhar, segue meu canal no YouTube, Talentos Tattoo School, que lá eu dou várias dicas para tatuadores e desenhistas. Na minha opinião, um bom tatuador tem que ser um bom desenhista. Então, velho, aqui ó. E vai lá e deixa um like lá, dá aquele like pra gente, pra ajudar. Vamos definir aqui de novo, mais uma vez. Aqui à medida que a gente vai fazendo, nós vamos reforçando alguns detalhes, alguns traços. No caso aqui, dos cílios. Vamos fazer um olho assim mais feminino, pra gente conseguir acentuar bacana esses cílios, para dar um efeito legal. Tá bem? Então aqui fazer aqui eu peço perdão a vocês, eu mesmo que estou filmando, sem tripé, sem nada, então por isso fica um pouco, às vezes fica um pouco complicado, mas a gente vai conseguir aí. Galera, o material não é nada mais, nada menos do que lápis e papel. O negócio é fazer. Beleza, tá caminhando. Vamos lá, vou pintar aqui a glândula lacrimal. Dar uma pequena esfumaçada com o dedo mesmo. Uma pequena esfumaçada que já dá um efeito brush. Isso. Eu no caso eu tô usando luva, porque daí a luva ela vai tirar, ela tira a oleosidade, né, cara? Ela não permite que a oleosidade atrapalhe. Então aqui vamos dar marcar aqui já o por cima essa pelezinha aqui que a gente tem por cima. Então, se a luz está vindo daqui para cá, então vamos imaginar que aqui essa parte vai estar mais iluminada. Então nós vamos fazer uma contraluz, deixando essa parte aqui mais escura, ó. Depois, se vocês gostarem aí, a galera, deixa eu ver que foi útil, eu vou fazer uma outra aula com proporções exatas, tá bem? Aqui nós estamos só passando, só dando uma ideia de como, de fundamentos. Depois a gente aprofunda aí nessa questão, dependendo se a galera gostasse, como é que for a repercussão aí. Vamos lá.
aqui a gente... E aí, aqui nós vamos ter é por isso que eu tenho que depois falar de proporção, porque aqui nós vamos estar trabalhando com o inverso da luz, com a luz inversa. Se ela vem daqui assim, aqui nós vamos ter um inverso. Mas depois a gente vai falar mais disso aí, tá? Que é mais um passo a passo para vocês verem como é que faz mesmo. Aqui, espalho com a luva mesmo. Tava me perguntando, é com a luva mesmo que eu dou aqui um... tchan. Dá uma matizada, isso chama matizar, porque aí você deixa que o desenho ele tem branco somente onde que tem luz direta, né? Então é basicamente não deixar espaços negativos, não. E vamos dar mais uma acentuando. O negócio é ir acrescentando sombras gradualmente. Não precisa te tentar fazer elas de uma vez. Tu vai aos poucos, tu vai colocando essas sombras. Então aqui, ó. Olha como ele vai tomando um volume bem legal. Aqui então é o seguinte, então agora nós vamos trabalhar a parte mais de baixo dele. Então aqui vamos sempre estar lembrando da posição da luz. Ela vai estar vindo aqui de cima para baixo. Então essa parte nós vamos ter uma iluminação maior. Então aqui embaixo, vou fazer aqui, ó. Espalhar aqui, ó. Vamos espalhando aqui.
Ó. Então, aqui dentro nós vamos jogar uma leve sombra, porque ali o olho tá dentro, né? Então tem uma sombra de sobreposição ali, obviamente. Espera aí só um minutinho que eu vou pegar o carregador aqui que tá acabando a bateria, senão a gente fica na mão. Espera aí. Tá, vou tentar melhorar a câmera. O Eni! Pera aí, só um minutinho, viu, galera? Não sai daí não, que é rápido. Pronto. Melhorou a câmera. Vamos lá. Então vamos espalhar aqui esse... Vamos espalhar aqui então essa luz. Essa sombra. Ó. Bom, pessoal, isso aí. A ideia é termos ideias base, tá? Isso aqui, obviamente, dá pra ficar muito melhor, dá pra fazer coisas incríveis, mas aqui é só pra gente ter uma ideia básica. Então, aqui vamos então puxar uma outra sombrinha aqui na pele, para dar aquela ideia da pele lá. Tcharam. Espalha. Ó, vamos então fazer aqui. Agora aqui a gente vai conseguir entender por que eu deixei aquelas marcações do círculo do primeiro ciclo. Por quê? A ideia é de que o olho está dentro da cavidade óssea aqui, né, do crânio. Então, os volumes vão ser da partida aqui, do final do círculo, esse primeiro volume daqui da... Como que chama? Pálpebra, né? Acho que é pálpebra que chama. E aqui em cima nós já vamos ter a ideia da marcação das sobrancelhas. Claro, meu.
Então, aqui ó, esse final aqui vamos fazer aqui uma ideia de onde que estaria o final aqui, e aí vamos só já começar a marcar a sobrancelha aqui, ó, com uma puxadinha, ó. Eu não vou entrar nas sobrancelhas agora, não, porque sobrancelha é uma coisa muito particular, principalmente para as mulheres aí, né, velho? As meninas, elas nascem, se tiver um pelinho fora do lugar, elas já endoidam, mas aí é só pra gente ter uma noção aqui. Lembrando que esse tutorial é a partir do zero, não é o olho de ninguém, então não tem a necessidade de seguir nenhuma linha de nada, não. É só pra gente ter uma noção de como se fazer um olho. Mas aqui vamos tentar fazer o melhor possível para as meninas não ficarem. Então, se faz aqui um primeiro esboço, e depois nós vamos dar um certo volume a essa sobrancelha, ó, com aquela mesma ideia de que a luz está vindo aqui, ó, sempre aqui, ó. Vou marcar aqui pra gente entender, ó. Então, ó. Puxadinhos para dar a impressão dos olhos. Então vamos lá. Quantos corações! Fico feliz, obrigado. Ó. Vamos espalhar aqui de novo, mais um tiquinho. Tá dando pra ter uma noção, né? Ah, obrigada, Ana. Obrigado mesmo, de verdade. Fico feliz que vocês estejam vendo e que estejam gostando. Ah, depois deixa aí. Lógico que eu vou postando outros trabalhos. Quando eu for pegar trabalhos de encomenda e tal, eu vou sempre estar aí transmitindo para vocês verem os passo a passo. Mas pode deixar sugestões aí para eu estar fazendo esses tutoriais. Eu gosto de ajudar, eu gosto de esclarecer. Galera que tiver vontade aí, segue no Instagram, segue no Face, que só pedir que eu mando as dicas para vocês. Então, vamos lá. Então vamos colocar aqui vamos fazer aqui umas, isso que é bem, olha lá, umas veiazinhas só pra gente, no final dar uma ideia lá de dar um realismo legal lá.